Olá, olá, querido ouvinte da Vibe Mundial FM. Que alegria estar aqui com você novamente, para a gente refletir sobre a vida, para a gente poder ser mais assertivo e mais realizador. E hoje nós vamos falar sobre as mulheres, sobre nós. E os homens também devem prestar atenção. Por quê? Porque você precisa entender o universo feminino para lidar bem com as mulheres. Com certeza você tem uma mãe, muitas vezes você é casado, tem uma filha. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que é especialista nesse universo feminino. A Vanessa Palazzi, do Mulheres de 40 Mais. Vanessa, seja muito bem-vinda ao programa Lógica da Vida. Obrigada, Gisele. Sempre um... Ai, errei. Continua. Obrigada, Gisela. Sempre um prazer estar aqui com você. Adorei. Obrigada pelo convite. Já estivemos juntas numa outra oportunidade, agora de novo. Fico muito feliz de você e que assim estar seja, aqui com você, né? Que a gente novo, continue juntas. Nós também já nos conhecemos há 8 anos, né? Eu tenho vários artigos meus publicados lá no site do Mulheres de 40, aliás, que eu recomendo que você acesse, porque tem conteúdos muito úteis para nós, para a gente se atualizar, para a gente se cuidar, se fortalecer. E, Vanessa, você sabe que a Vibe Mundial FM, ela tem uma pegada espiritualista, né? E eu queria saber de você como é que é a sua relação com o sagrado. Eu te confesso que depois dos 40 anos eu comecei a cuidar muito mais da minha espiritualidade. E foi um momento de conhecimento, né? Eu experimentei algumas coisas, eu estive em alguns lugares, eu sou católica, né? Eu sou batizada na Igreja Católica, eu casei na Igreja Católica, eu batizei minhas filhas na Igreja Católica, mas eu fui buscar alguns outros caminhos para ter um pouco mais de entendimento sobre a minha vida espiritual. E eu te confesso que recentemente eu vivi uma das maiores experiências espirituais da minha vida. Foi mesmo? Foi. Você pode compartilhar com a gente? Posso. Eu tive alguns problemas no ano passado, bastante graves, em 2024. Foi um ano muito difícil na minha vida. A minha família passou teve um acidente gravíssimo na África do Sul. E eu fui socorrer o meu irmão, a minha sobrinha e os respectivos namorados que estavam lá na África. Meu irmão estava lá, quase perdendo uma perna. Depois eu voltei aqui para o Brasil, depois de um mês, e perdi o pai das minhas filhas, morreu. Depois disso, estavam acontecendo vários problemas na minha casa, muitas brigas, muitas discussões, um período bastante complicado. Depois passou-se um prazo, eu perdi um amigo muito querido, que era o Fábio Arruda, morreu também. Então, 2024 foi um ano muito difícil e eu resolvi, fui convidada para participar de um culto com os pastores numa célula. E eu não sabia se eu ia, se eu não ia, estava um pouco desanimada no dia. E de manhã, nessa data que ia ter esse culto, eu estava no meu carro e eu nunca tinha falado com Deus dessa forma. Eu estava no meu carro e comecei a conversar com Deus em voz alta e falar: Deus, olha, eu tô triste, tô chateada, tá acontecendo um monte de coisa na minha vida, eu tô desanimada, né? E olha, Deus, eu não sei se você me escuta, eu não sei se você ouve a minha oração, mas eu tô cansada, eu tô muito cansada, eu tô muito desanimada. E eu não sei, Deus, olha, será que você está me ouvindo? Será que você ouve o que eu estou falando? Porque, olha, Deus, se você me ouve, me dá um sinal. Eu nunca tinha falado com Deus assim. E nesse mesmo dia, à noite, tinha uma pessoa que eu tinha conhecido há 2 dias que tinha me convidado, me feito esse convite para ir nesse culto. Eu não sabia o que ia acontecer. E quando eu estava indo para lá, eu liguei para uma amiga minha. Estava no carro, eu falei, vou ligar para minha amiga. E comecei a conversar com ela. Ela falou, Vanessa, onde você está indo? O que você está fazendo? Eu falei, estou indo para um culto aqui, mas eu não sei como é que vai ser isso, tal. E ela falou para mim, Vanessa, não vá. Volta para casa, vai embora para sua casa. O que você vai fazer aí? Eu falei, não sei, eu acabei de chegar. Eu vou aqui, eu tô com muita dor de cabeça, mas eu cheguei, sabe? Eu conheci uma pessoa que me convidou, eu vou ver o que é e depois eu te conto. Aí eu cheguei no culto,
fiquei ao lado dessa moça que eu tinha conhecido, né? E começaram alguns louvores, tal, e depois foi um pastor lá e começou a fazer a leitura da Bíblia e começou a explicar a palavra. Enquanto ele estava lendo aquilo tudo, eu falei, meu Deus, parece eu. Parece que está que o recado veio direto. Veio direto para mim. Era a história de chama Reis 2 da Bíblia, era a história de uma viúva com 2 filhos e tinha uma pessoa batendo na casa dela, fazendo umas cobranças e ela não tinha como pagar isso e ela estava muito preocupada e tal e tal. E aí o pastor foi falando aquelas palavras e eu, assim, sentindo lá no fundo, falei, poxa vida, parece que é comigo. De repente ele saiu de onde ele estava e veio na minha direção. E falou, filha, Deus mandou eu vir aqui falar com você. Deus ouviu a sua oração. Aí eu comecei a ficar muito emocionada. Sim. Ele falou, essa palavra foi para você, não foi? Eu falei, foi. Enquanto o senhor estava falando, eu sabia que era para mim. Sim. Porque é exatamente o que está acontecendo na minha vida. O acolhimento que você precisava naquele momento. É. E acredite se quiser, ele falou meu nome em voz alta para todos ouvirem. Sim. Falou, Vanessa, quem é Vanessa? Eu falei, sou eu. Sim. Ele me disse algumas outras coisas que no outro momento eu te conto na minha particularidade, mas ele falou, filha, vai lá para frente. E eu fui, e ele falou, olha, Deus ouviu a sua oração. Eu te vi naquele carro vindo para cá, e você estava falando com uma pessoa, e eu falei sim, e ela não queria que eu viesse aqui. E você disse a ela que você falaria depois o que tinha acontecido aqui. Eu falei sim, eu falei para ela isso mesmo. E aí ele falou que todas as coisas que eu precisava ouvir, né? E eu, depois disso, eu passei 3 dias chorando muito na minha casa, muito emocionada, porque ele fez outras revelações lá para mim, revelações do Espírito Santo. Eu fiquei muito, muito, muito tocada. Mas a mensagem toda que eu quero falar para vocês aqui é que eu senti naquele momento que, primeiro, não precisava ter formalidades com Deus. Isso. Que ele ouvia a minha oração e que ele respondia à minha oração. E naquele momento, Deus era a resposta da oração que eu havia feito. Sim. Então, eu fiquei... E eu, assim, quando eu falo, eu me emociono, porque, foi muito bonito o que aconteceu comigo, sabe? Porque você sente a verdade, né? Porque a verdade é uma só. Então, o que acontece? Tocou o coração, tocou a alma, porque tem verdade aquilo. Então, houve ressonância. Você sabe, Vanessa, que isso acontece comigo com frequência, e muitas vezes o lado ao contrário, tá? Como eu sou esse pastor. Por quê? Porque a minha busca espiritual, ela começou pela dor também, quando numa mesma semana o meu pai e o meu avô mudaram do endereço físico para a dimensão extrafísica na mesma semana, um na quarta e o outro no sábado. Nossa. Eu nunca tinha escutado ninguém fazer uma oração dentro da minha casa. E eu fiquei muito mexida e eu comecei a buscar. E eu estudei praticamente todas as religiões, né? E aí o que aconteceu é que eu comecei a frequentar o kardecismo, né? O espiritismo kardecista. Lá eu estudei muito. Depois disso, tá? Eu tô desde os 18 anos nessa, não é pouca coisa, né? Hoje em dia, eu sou palestrante e eu faço aquela palestra no Centro Espírita. Então, independente de ser no evangélico, cristão, como se diz, de ser no espiritismo, ou seja onde for, Deus não deixa ninguém sem pai nem mãe. E não cai uma folha da árvore sem que o pai não saiba. Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo palestra no Centro Espírita, e esse Centro Espírita, no qual sou voluntária há 24 anos, é o Templo Espiritual Maria Santíssima, que eu recomendo a todos fortemente que conheçam, o atendimento é gratuito e nós temos unidades no Brasil inteiro. O que acontece? Eu começo a fazer a palestra, tem aquela plateia grande me escutando, e eu começo a intuir, eu começo a canalizar as coisas, Vanessa. Que legal. Aí, quando acaba a palestra... São dons, né? São dons que a gente recebe de fazer isso. Na verdade, isso é a mediunidade. E o maior médium que existe era Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era um médium de Deus. Ele trouxe a mensagem de Deus. Então, o que acontece...
é que a gente começa a ser usado como um instrumento sagrado para passar as mensagens, para acolher as pessoas que estão precisando. Sim. Então elas começam, nossa, mas você fez para mim a palestra, não sei o quê. E o que acontece? É porque você vai intuindo aquilo e vai canalizando. E a mediunidade é o nosso sexto sentido. Ela não tem nada a ver com religião. Ela é uma capacidade de senso-percepção do organismo humano. Mas como o kardecismo, o Allan Kardec foi um cientista que realmente estudou sobre a mediunidade, fica parecendo que é patrimônio do espiritismo. Mas não é, porque todo mundo tem a mediunidade. Pode ser um pastor, pode ser um rabino, não interessa. Na hora que ele se coloca a serviço de Deus, ele vai ser um canal desse amor, dessa sabedoria e dessa luz. E exatamente os sinais. E as pessoas criam rituais, e os rituais fazem parte da vida, sabe, Vanessa? Porque se você pensar, o batismo é um ritual, Sim. a festa de 15 anos é um ritual, porque o ritual, ele pontua um evento. A sua vida passa a ser dividida entre antes e depois do ritual. Eu sou adolescente, eu sou meio criança, meio menina, eu fiz 15 anos, eu vou ter mais liberdade, mas vou ter mais responsabilidades. Então, há uma transição quando a gente vivencia um ritual. E muitas religiões, elas colocam certos rituais para a oração, mas, na verdade, a oração sincera, feita em verdade e espírito, é que ela realmente faz essa conexão. E Deus responde para nós. Sim. Eu não sou uma pessoa que eu me preocupo com placas de igreja. Isso para mim não faz sentido muito na minha vida. Mas sim com as coisas que tocam o meu coração. Sim. Né? Eu acho que uma pessoa que é bem intencionada, que tem uma palavra para te dar, independente da religião que ela segue ou não, eu muitas vezes eu aceito, porque eu sei que aquilo vem do coração, aquilo vem de uma forma boa, de uma forma que pode me tocar ou me transformar, então eu fico aberta para receber Sim. esse tipo de coisa, né? Então essa experiência foi maravilhosa para mim, foi transformadora. Eu não preciso mudar de religião ou fazer uma opção para poder receber uma palavra e nem preciso ter nenhuma formalidade para conversar com Deus. E a maior certeza que eu tive é que Ele me ouve, que Ele me responde, que Ele me protege, que Ele me conhece, que Ele sabe o meu nome, que Ele me chama de filha. Sim. E que eu tenho nele a grande força da minha vida. A minha grande força é Deus. Eu também, o significado da minha vida é isso, eu trabalho, eu faço as coisas que tem que fazer, né? Mas a coisa mais importante para mim é realmente a evolução espiritual, porque o que acontece, Vanessa? A gente está aqui vivendo, né, no mundo, no plano material, e muitas vezes a gente se ilude com as coisas, com o que vai comprar, onde vai morar, o que vai vestir, a gente fica querendo adquirir coisas e, no entanto, todas essas coisas irão ficar aqui no plano material quando a gente morrer. O desenvolvimento espiritual, a capacidade de amar que você desenvolver dentro do seu peito, você vai levar por toda a eternidade. Essa é a tua verdadeira riqueza, porque essa ninguém te tira. E eu confesso para você que eu não tenho religião, tá? De todas essas religiões que eu conheci, eu percebi que elas têm muitos pontos em comum, né? Mas onde é me dada a oportunidade de serviço, a oportunidade de passar o meu conhecimento, de passar o meu amor, é dentro da área espiritualista, né? Então, mas eu mesmo me considero uma consciência do universo no formato feminino e eu busco evoluir através do amor, do conhecimento, do estudo e da prática, porque não adianta a gente, né, simpatizar com a espiritualidade, com essas coisas todas, e no nosso dia a dia a gente não ter coerência com o que a gente acredita e o que a gente faz no nosso dia a dia. Com certeza. Tem que ter uma conexão, uma lógica, né? Exato. Essa é a lógica da vida. Essa é a lógica da vida, exatamente. Muito bom. Vanessa, mudando um pouco, né, de assunto, né, dentro desse trabalho tão bonito, né, que você faz
para ajudar as mulheres e a partir do seu autoconhecimento também, você foi adquirindo muitos seguidores e conheceu, então, o que é viver com a fama. Qual que é o lado bom e o lado ruim da fama, na tua opinião? O lado bom da fama é que você ser reconhecida pelo seu trabalho, pelas coisas que você faz, pelas coisas que você fala. Né? É muito gostoso você encontrar uma pessoa e falar: eu te sigo, eu te conheço, posso fazer uma foto com você. Isso, para mim, é muito gratificante. Eu paro o que eu estiver fazendo para fazer uma foto com alguém que me reconhece, que gosta de mim, que quer tirar uma foto, que quer fazer um vídeo para mim. Tem gente que fala: manda um vídeo para minha mãe, ela te segue. Eu mando, acho isso uma delícia, é muito gostoso. Né? Eu vejo, hoje mesmo, eu vi uma notícia de uma artista que se recusou a fazer uma foto com uma fã. Sim. Eu jamais conseguiria fazer isso. Se eu encontro uma pessoa que gosta de mim, para mim é um prazer. Eu me sinto honrada e lisonjeada da pessoa querer fazer uma foto comigo. Ela vê o melhor que existe em você e valoriza isso. Sim. E o lado ruim da fama, de certa forma, é que você precisa ter muita responsabilidade sobre aquilo que você faz e sobre aquilo que você fala. Porque você está influenciando pessoas, nós estamos todos influenciando uns aos outros. Então, é muito importante que se tenha responsabilidade sobre aquilo que você está falando e fazendo. Você tem que ter coerência com os seus princípios, com os seus valores e para você não fazer, para que você não faça nenhuma bobagem, né? Eu me preocupo muito com isso, com a imagem que eu estou passando, com a imagem que eu construí, com a imagem que eu quero que permaneça. E eu sigo fazendo as minhas coisas baseada justamente nisso, nos meus valores e nos meus princípios. É verdade. E isso é sério, né? É inquestionável, é inegociável. Sim, né? Sim. Se alguém pedir para mim, faça uma foto de biquíni com a mão aqui. Não, eu não faço. Por quê? Porque para mim não serve isso. Mas você é preconceituosa. Não, de forma alguma. Cada um pode fazer o que quiser, desde que não incomode o outro, desde que não ofenda o outro, desde que não atravesse o direito do outro. Cada um faz o que quiser. Uhum. Essa é a minha postura. Então, eu sou fiel a isso que eu decidi que eu vou fazer comigo. Sim. Então, assim, você faria uma... Não, eu não faço. Tem coisas que eu falo, olha, Sim, isso eu não faço. Fiel aos seus princípios, né? Você precisa se respeitar, não vai se violentar para conquistar a fama. Isso também me traz uma reflexão, né? Uma pergunta que eu quero te fazer sobre as transformações que a gente vai tendo com a idade. Né? Quando a gente se conheceu, a gente tinha 40 anos, agora nós estamos indo para os 50 a mais. E o meu público também é 90% feminino, né? E de mulheres mais maduras, mais experientes. O que era prioridade para você, né? Com 40 anos e hoje passou a não ser tão interessante, Vanessa? O que mudou? Aos 40 anos, eu achava que eu era uma mulher madura, super madura, né? Mas assim, quando eu virei para os 50, eu falei, nossa, acho que eu não era tão madura assim aos 40. Hoje eu me sinto um pouco mais madura do que naquela época. Eu me preocupava com outras coisas que hoje eu não me preocupo mais. Tem coisas que realmente não faço questão, sabe? Que, assim, eu tenho muito mais poder hoje aos 50 anos de tomar as minhas decisões mais assertivas, né? Então, eu sou uma pessoa um pouco mais decidida hoje na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer as coisas, na hora de fazer as minhas escolhas. Sim. E as minhas escolhas, elas são muito importantes hoje. E assim, aos 40 eu não tinha tanto esse poder de decisão. Eu não sabia direito o que eu queria. Hoje eu já sei muito mais. E algumas decisões hoje eu tomo sem culpa, sem medo, sem melindre,
né? Aos 40 eu ficava um pouco mais preocupada. Ai, sabe, a minha amiga me fez um negócio, tal. Ai, mas eu tenho que ir na casa dela. Tinha uma coisa assim. Hoje eu não tenho mais. Então, se eu não quero ir na casa da amiga que me faz mal, eu simplesmente não vou. Se eu não quero mais conviver com aquela pessoa que é do meu círculo e que eu sei que é uma pessoa que me suga de alguma forma, eu falo, eu não estou afim. E eu vou dando uma certa distância. Sem precisar brigar, sem precisar ir lá e falar, olha, eu quero te falar isso, vou enfiar o dedo na cara. Não precisa disso. A disso. resolução, ela é interior, ela é interna. Né? Você tem aquilo bem esclarecido com você, não tem nada que tirar satisfação, que jogar nada na cara de ninguém, né? Que se aborrecer. Ainda que de vez em quando dá uma vontadinha, né? Você fica, olha, eu vou ligar para ela, vou falar tudo. Aí depois eu penso um pouco mais, eu falo, vale a pena? Não vale. Vale a pena? Não, então não vale a pena. Então não vale a pena, eu vou perder tempo. Exato. Se vale a pena e eu preciso colocar aquilo para fora... Hoje eu sei colocar para fora de uma maneira polida. Eu aprendi a fazer isso. Então, isso também é muito legal. Isso veio aos 50 anos. Então, outro dia, aconteceu de precisar falar com uma amiga minha, muito querida, mas ela tinha falado umas coisas para mim e eu fiquei uma semana remoendo. Aquilo estava me incomodando. E eu falava, fala ou não falo? Fala, não vou falar. Aí eu pergunto pro meu marido, pra minha filha, o que você acha? Fala, não, mãe, não fala nada. Aí meu marido, não, fala, mas, sabe, fica aquela história. Aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso falar com ela. Então, o que eu fiz? Eu marquei um horário, eu liguei para ela e, polidamente, eu expliquei para ela o que estava me incomodando na conversa que nós tivemos. E foi tão legal conversar com ela. Porque conversar e colocar, se expressar, não precisa ter a raiva envolvida. Isso. Então, assim, ela entendeu. Uhum. Ela se desculpou comigo. E eu, no fim, eu falei, eu te compreendo também. Por que você fez isso? Eu te compreendo. E tá tudo bem. Vamos seguir em frente? Uhum. Vamos. E seguimos em frente. E aí eu fiquei mais amiga dela ainda. Sim. Foi legal. Que bacana. Sabe, tive uma conversa madura. Uhum. Mas você só consegue fazer isso também com uma pessoa que é madura. Sim. Porque você vai tratar, você já tem essa maturidade, você vai lidar com uma pessoa de 50 anos que é infantilizada. Porque que vai idade... falar, tô de mal, come sol lá no fundo do quintal. Idade não confere maturidade. E você sabe, essa questão das escolhas, ela é definitiva na nossa vida. Porque hoje nós somos o resultado das escolhas que nós fizemos no passado. Né? E o milagre, né, de ter uma vida plena, satisfatória, com bons relacionamentos, bons resultados, depende do que a gente faz hoje. E eu tenho uma palestra, que eu chamo da minha palestra estrela, que é a que eu mais gosto, que se chama O Segredo das Boas Escolhas. Né? Como é que a gente sente na intuição, como é que a gente percebe, porque por vezes, as melhores escolhas não são aquelas que a gente conclui através do intelecto racional. Ela vem naquela intuição. O que você deve escolher naquela situação? E às vezes não tem lógica nenhuma, mas justamente aquela é a melhor escolha. Mas a palestra que mais vende é Ansiedade, o Mal da Modernidade. Nossa! Porque hoje em dia é todo mundo ansioso, é uma epidemia. Ansiolítico vende mais que antibiótico aqui no Brasil. E realmente, em alguns casos, a gente precisa realmente intervir, né, com a medicação, tomar um ansiolítico. Mas quando a gente percebe que ansiolítico é mais vendido que antibiótico, a gente precisa ficar atento, porque é muita coisa. Porque senão o que acontece? Se você não descobre a causa da ansiedade, você nunca vai ficar bem. O ansiolítico ele vai mascarar o sintoma. Mas por que você fica tão ansioso? Então é preciso a gente ir a fundo e vou trazer esse tema para você da ansiedade num próximo programa, porque já está acabando e eu queria te pedir para você passar as tuas redes sociais, Vanessa, para o pessoal poder te encontrar. Vai ser um prazer. Olha, eu estou presente no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube, tem o site Mulheres de 40, tem também o TikTok, é @mulheresde40. Tem que escrever 40 por extenso, vocês vão ver lá, Vanessa Palazzi, e vai ser muito bom, vai ser um prazer enorme poder interagir com vocês.
E você me encontra também no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se quiser rever esse programa, ver outro programa que eu fiz com a Vanessa também, é Gisela Campiglia, Gisela Campiglia. Vai ser um prazer te receber e até a próxima semana. Até a próxima.